Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos bênçãos de paz, de alegria, de prosperidade, de abertura de portas, de céus abertos, de favor do Senhor sobre a tua vida e sobre toda a tua família, no nome poderoso de Jesus Cristo. Meu Deus, traga rompimento, traga avanço, traga conquista, traga liberações do céu. Nos unimos em uma só fé, Pai, e apresentamos diante de Ti todos os pedidos da nossa oração da vida extraordinária. Profetizamos essa vida extraordinária, essa vida cheia do Espírito Santo, essa vida cheia da presença de Deus. E profetizamos bênçãos sobre a vida espiritual, sobre a vida familiar, sobre as finanças, sobre a alma, sobre os relacionamentos, sobre a saúde dessa pessoa e sobre justiça e livramento. Senhor, nós nos unimos em fé por todos os pedidos de oração que estão sendo feitos, Pai, nesse propósito. E te pedimos, libera milagres, libera, Senhor, respostas de Deus. E nós oramos por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado completamente no poder e na autoridade daquele que cura, Jesus. Nossa fé está em Jesus Cristo e declaramos saúde ao corpo físico dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, saúde total, saúde completa, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos hoje no terceiro dia do nosso propósito, orando, crendo na vida extraordinária que Deus tem para nós, porque é essa vida que Ele tem para você, uma vida extraordinária. Diga assim comigo: Deus tem para mim uma vida extraordinária aqui nessa terra. Deus tem muitos planos para você, confie no Senhor. E eu quero começar com um testemunho muito bonito que eu recebi da Fabiana. Olha só, ela escreveu assim: graça e paz. Hoje venho dar um dos meus testemunhos. No mês passado, durante a oração, você disse que havia uma mulher com as mãos feridas e cheias de bolhas, que era uma alergia, mas que Deus estava trazendo a cura. Eu tomei posse dessa palavra, pois fazia uma semana que eu estava com as mãos cheias de bolhas e feridas por causa de uma alergia e um remédio que havia tomado. Quando você falou, meu filho gritou: é para você, mamãe, a cura. Eu recebi com coração grato. No outro dia, minhas mãos já estavam com as feridas secas, sem coceira e sem bolhas. Dou graças ao nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, Fabiana. Deus é fiel. Deus é fiel. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. E você que está aqui junto conosco nesse propósito, eu quero pedir a você, compartilhe. Amém? Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Você pode baixar essa planilha da vida extraordinária gratuitamente lá no meu site www.vinicius17.com.br. É gratuito para baixar. Não consegui baixar, que nem as pessoas me dizem: ah, não consegui baixar. Não tem problema, pega uma folha em branco mesmo, tá? Ó, pega as 7 áreas aqui que nós estamos orando. Cada uma dessas áreas aqui você vai escrever. Por exemplo, na vida espiritual, eu quero ter mais comunhão com Deus. Na vida familiar, eu quero minha família mais unida. Na vida financeira, quitação de dívidas, abertura de portas, emocional, depressão, ansiedade. E você vai apresentar diante de Deus. Estamos apresentando às 6 da manhã e às 18 horas. Esteja junto conosco nesse propósito. E faça esse propósito com disciplina, sem quebrar, porque cremos no poder de Deus, nas respostas que vêm. Deus me deu uma palavra que está em Juízes capítulo 16, verso 20. Preste atenção, Juízes 16, verso 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão.
e despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere e o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Sansão era um juiz de Israel, um homem que recebeu uma força extraordinária, uma unção de Deus. Por várias vezes ele havia ido contra os filisteus, derrotado os filisteus. Os filisteus não tinham chance contra Sansão. Ele ia contra exércitos. Ele era um homem totalmente fora da curva por causa daquilo que Deus havia depositado na vida dele. E aqui eu quero começar a falar sobre isso. Muitas vezes estamos sendo alguém fora da curva, não por nossa própria capacidade, mas por causa que Deus depositou algo em nós. E nós devemos reconhecer o que Deus colocou na nossa vida. Caso contrário, a gente depende muito da nossa força, da nossa capacidade, do quão inteligente nós somos, do quanto de conhecimento que carregamos, da bagagem, das experiências da vida. Você não deve confiar em você. Você deve confiar no Senhor, não é no seu braço, é no Senhor. Para Deus, sabe, quando Deus tira a mão da vida de alguém, essa pessoa fica totalmente vulnerável, totalmente desamparada. É Deus que coloca a estrutura dele na nossa vida e que nos faz romper, nos faz avançar, nos faz fazer coisas que, sabe, humanamente eram impossíveis, mas Deus torna possíveis, porque Ele é Deus grande, Ele é Deus poderoso. E Sansão havia aberto o coração para a pessoa errada. Sansão abriu o coração para Dalila, contou seu segredo, e quando ele contou seu segredo, ele perdeu a sua força. Tem coisas que nós não podemos abrir para as pessoas. Se abrirmos o coração para pessoas erradas, podemos perder o que Deus nos deu. Não abra seu coração para pessoas erradas. Não abra seu coração para pessoas que Deus não quer. Deus não quer que você abra os segredos da tua vida. Deus não quer que você abra os segredos da tua força. Tem coisas que não podem ser compartilhadas. Eu não sei por que a gente acha que pode abrir a vida para qualquer um, que pode compartilhar a vida com qualquer um. Você tem que compartilhar a tua vida, tuas decisões, teu futuro com pessoas confiáveis. Sansão foi manipulado por Dalila. Sansão foi manipulado. Tem pessoas que nos manipulam. E se a gente não tiver os nossos olhos abertos, nós podemos perder aquilo que Deus nos deu. Você tem que proteger o que Deus te deu. Você tem que proteger com todas as forças a tua essência. Você tem que proteger a tua família. Você tem que proteger a empresa que Deus te deu. Você tem que proteger teus filhos a qualquer custo. E sabe o que aconteceu? A primeira coisa que os filisteus fizeram quando prenderam a Sansão foi furar os olhos dele. E sabe o que isso significa? Que quando você está sem a visão, eu não falo da visão física, eu estou falando da visão espiritual, eu estou falando da visão que Deus colocou dentro de você. Quando você perde a visão, você começa a ser humilhado pelo teu inimigo. Tenha cuidado quando você perder a visão. Quando você perder a visão, tenha cuidado, porque a falta da visão, e volto a falar, não estou falando da visão natural, a falta da visão, a falta da direção de Deus faz você passar por humilhações. No mesmo lugar que Sansão humilhava seus inimigos, agora ele estava sendo humilhado, porque abriu o coração, foi manipulado. Não seja manipulado por ninguém. Obedeça uma instrução clara de Deus na sua vida. Não coloque a sua vida na mão, sabe, de pessoas que não sabem
nem o começo da sua história. Você tem que seguir as orientações de Deus, não importa quantas mudanças sejam necessárias, você tem que aprender a seguir uma instrução clara do Senhor. Caso contrário, você se perde na curva. Não perca a mão, não perca a sua identidade, não perca a direção que Deus deu para a sua vida. Não deixa ninguém te manipular, não deixa ninguém te tirar para fora daquilo que Deus tem para a tua vida. Às vezes, sabe, as pessoas querem para a gente o que elas estão fazendo, mas Deus tem uma visão muito clara para você. Deus tem uma visão clara para a tua vida. Deus tem uma visão clara para os teus negócios. Não saia da direção de Deus. Quem perde a visão, vive a humilhação. Tem um caminho só para quem perdeu a visão: se arrepender e voltar ao início, para reconstruir. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Não saia da direção. Não saia da direção de Deus. Não saia da visão que Deus te deu. Essa é a palavra para você no dia de hoje. Em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários: não irei perder a visão que Deus me deu. Escreve aí: não irei perder. Até nesse propósito de oração, o inimigo vai intentar contra vocês, para vocês, sabe, falharem a oração, desistirem quando quebrarem algum jejum, ou até mesmo, sabe, eu perdi o horário da oração, acho que não vou fazer mais. Ei, não pare por nada. Não pare por nada. Nada. Se quebrar o jejum, mesmo assim, continue. Falhou uma oração porque acabou se atrapalhando no dia, vai para a próxima oração, mas não quebra. Fica firme, em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 sobre você. Geralmente, gente, hoje eu teria a quarta do conselho, né? Que é dentro da Academia Quino Global, um tempo que eu tiro com os meus alunos, só respondendo dúvidas, dando direção, aconselhando, enfim, é um tempo profético maravilhoso. Mas hoje eu estarei em viagem para Ribeirão Preto, eu vou ministrar em Ribeirão Preto, junto com meu amigo Arão Henrique Xavier, estarei hoje à noite lá com ele, então estarei em viagem e não poderei estar na mesa de conselhos, mas amanhã eu estarei, se Deus me permitir. Tá bom? Amanhã. E você que não é meu aluno na Academia Kindle, você não sabe o que está perdendo. Eu estou empolgado com o que está acontecendo dentro da academia. Está acontecendo um avivamento dentro dessa academia. Se você ainda não é nosso aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no meu site www.vinicius07.com.br. Amém? E também, se você ainda não adquiriu nossos devocionais, esse aqui é o Café com Jesus 1 e o Café com Jesus 2. Dos dois juntos tem mais de 700 orações. Adquira nossos livros, enriqueça a tua vida espiritual, leve para dentro da tua empresa para você ler antes de começar o trabalho. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Salmos 91, enquanto eu declaro, compartilhe agora essa oração, tá? Com o máximo de pessoas. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se agora, vamos caminhar juntos em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Eu quero liberar uma palavra para a Luana. Luana, fique em paz. Deus tem coisa melhor para a tua vida. O que saiu tinha que sair.
mas Deus vai trazer o melhor dele. Eu também quero liberar uma palavra para a Ingrid. O Senhor me mostrou que houve mudanças na sua vida, mas você deve ficar tranquila, porque essas mudanças é para o melhor. Deus está falando tanto com você quanto com a Luana e com várias pessoas que estão aqui, que Deus tem o melhor. Aguardem pelo melhor, descansem o coração. Deus está preparando o caminho, em nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra profética para a vida de vocês. Amém? Nós vamos orar agora e você que se chama Wilson, Deus te visita nesse momento, Wilson. Deus te visita e Deus opera milagres aí na tua casa, nesse teu negócio, e Deus está tirando o teu caminho, sabe? Pedras que foram lançadas de acusação. Deus vai te dar vitória no meio desse processo em nome de Jesus. Vamos orar? Apresenta aí diante de Deus agora, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, libera milagres sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre sua família. Profetizamos sobre cada área, Senhor, declarando a vida extraordinária, a liberação do céu, os céus abertos sobre a vida dessa pessoa. Apresentamos a Ti todos os pedidos de oração, Pai. Levantamos ao alto e Te pedimos, Pai, resposta, milagres, intervenção, cura, que o sobrenatural seja liberado no nome de Jesus Cristo. E eu oro para que todo aquele que está doente seja curado, em nome de Jesus Cristo. Jesus, Tu cura e a nossa fé está em Ti. E nós declaramos saúde total e completa. Dá paz ao coração dessa pessoa, Pai. Tira toda a perturbação, tira toda a angústia. Apresentamos a Ti o nosso dia, para que esse dia seja um dia marcado por milagres, por maravilhas, pelo sobrenatural de Deus. E nós oramos e pedimos, Senhor, esteja à nossa frente, nos conduzindo, nos guiando em nossas decisões, nos dê sabedoria e reconhecemos Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida e da nossa casa. Entregamos tudo a Ti e pedimos a Tua bênção. Amém e amém. Glórias ao nome de Jesus. Compartilhe agora essa oração com o máximo de pessoas. Se você fez 10 pedidos, compartilha com 10. Fez 15, compartilha com 15. Entregue de volta o que Deus tem te dado. Abençoe a vida de outras pessoas. Até às 9 horas, se Deus quiser, e depois às 18. Com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus grandes respostas de Deus chegando para a tua vida e para a tua casa. E que todo atrapalho do inimigo contra ti, tudo aquilo que vem para sugar as tuas forças, tudo aquilo que vem para te distrair, tudo aquilo que vem para roubar a tua alegria, roubar o teu ânimo, no nome de Jesus, está repreendido agora. Declaramos que a mão do Senhor está sobre a tua vida e nenhum mal prosperará, nem contra ti e nem contra a tua casa. Que caia por terra todo espírito de acidente, que caia por terra toda intriga, difamação, mentira, tudo aquilo que vem para amarrar você em situações e em lugares que Deus não tem para a sua vida. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor acampe os anjos dele ao redor da tua vida e ao redor da tua casa. Eu quero declarar que nada vai impedir os planos de Deus na tua vida e você viverá o extraordinário do Senhor, o mover sobrenatural do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Senhor, que toda pessoa que está carregando um jugo espiritual, que essa pessoa seja livre agora, que todo jugo seja quebrado, que toda opressão espiritual seja desfeita. No poderoso nome de Jesus Cristo, desfaça agora, Pai, todo jugo, todo peso que essa pessoa tem carregado e que todo ciclo negativo, todo ciclo de maldição, todo ciclo de derrota, todo ciclo de doença, todo ciclo de dores, nós ordenamos agora que ciclos malignos sejam quebrados no nome de Jesus Cristo e que venha sobre ti a cura, venha sobre ti o milagre, venha sobre ti a operação divina, venha sobre ti a ação do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo. Senhor, visita teus filhos e filhas,
Oramos também, Senhor, para que o Senhor leve embora tudo aquilo que perturba a alma, tudo aquilo que agita o interior dessa pessoa. Que ela seja livre agora, que ela seja livre totalmente, no poderoso nome de Jesus Cristo. Seja livre, que a mão do Senhor seja sobre a tua vida, que a mão do Senhor seja sobre a tua casa, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. É uma alegria estar aqui junto com você. Estamos no nosso segundo dia de decretos, amém? E estamos felizes porque o Senhor está conosco e tem promessas para a nossa vida. Deus tem falado muito comigo quando eu desperto pela manhã. E hoje pela manhã, quando eu despertei, o Senhor me falou de ciclos. Ciclos que precisam ser encerrados, ciclos que precisam ser quebrados. Há pessoas que entram num loop da vida e não conseguem sair daquele loop de escassez, de doença, de atrapalho, de perseguição. E eu quero dizer para você que esse ciclo tem que findar aí na sua vida. O Senhor me falou hoje, quando eu acordei pela manhã, logo despertei, o Senhor me falou sobre ciclos que precisam ser encerrados. Eu quero compartilhar essa palavra com você, mas primeiro eu quero dar um testemunho que eu recebi da Karina, e ela escreveu assim: a paz, eu venho compartilhar meu testemunho. Tenho uma filha de 2 anos que nasceu com hidrocefalia. Quando ela tinha 5 meses, precisou fazer uma cirurgia. Após o procedimento, havia perdido todos os movimentos e também a fala. Depois de 1 ano e meio, ela caiu da cama e foi constatado um coágulo na cabeça. Os médicos disseram que se ela não fizesse outra cirurgia, poderia perder os movimentos, mas para a glória de Deus o coágulo foi diminuindo aos poucos e com a graça divina ela não precisará mais operar. Não perdeu os movimentos e só tem evoluído. Comecei a te seguir há mais de 2 anos. Glória a Deus por tudo. Que o Senhor abençoe tua vida, tua família e teus projetos. Deus te abençoe, Karina. O nosso Deus é fiel. E mesmo que a gente esteja no meio da prova, o Senhor se mostra fiel, dando livramento e fazendo com que, mesmo que as coisas sejam contrárias a nós, a gente continue crescendo, continue evoluindo, continue avançando, porque a presença do Senhor na nossa vida faz isso. Amém? E você está experimentando isso. A presença de Deus está tocando aí a tua vida, em nome de Jesus. No final da oração de hoje, eu estarei liberando mais 2 decretos proféticos. Vou liberar esses 2 decretos na oração das 18 também. E eu espero que você não perca. Amém? A cada oração nós estamos liberando 2 decretos proféticos. Amanhã eu vou liberar 2 às 6 da manhã, 2 às 9 e 2 às 18. Amém? Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Eu quero falar um pouco sobre ciclos espirituais. E você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui por gentileza. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. E compartilhe agora com 10 amigos ou em grupos, com famílias, com amigos, em grupos de intercessão. Mande agora essa live para eles. Tenho certeza que essa palavra ela vai trazer muita luz para alguém. Em Deuteronômio 2, verso 3, a Bíblia diz: tendes rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte. Ciclos espirituais. A Bíblia diz aqui que o povo de Israel rodeou muito uma montanha, até que Deus disse: chega, basta. Vocês têm que pararem de rodear essa montanha. Vocês não estão indo a lugar nenhum. A vida de vocês está travada, a vida de vocês está estagnada. Vocês estão, como presos a uma corrente espiritual. Que você tenta ir longe e quando você chega num ponto, você é travado e você tem que voltar ao mesmo lugar. Há pessoas que estão assim, andando em ciclos intermináveis e elas não conseguem experimentar a vida que Deus tem para elas. Elas têm a oportunidade
de quebrarem esse ciclo negativo, esse ciclo de confusão, esse ciclo de atrapalho na vida delas, mas parece que elas sempre voltam ao mesmo ponto. Elas não conseguem se libertar, elas não conseguem sair daquele ciclo negativo, não conseguem romper. Sabe, há muitas pessoas que não conseguem romper com um ciclo, estão amarradas, estão presas e estão sendo mantidas reféns em lugares de repetição. É como se a vida delas estivesse num eterno repeat. Deus tem mais para a sua vida. E se você quer sair desse ciclo negativo, aonde você tem experimentado as mesmas coisas, e parece, sabe, que quando você vai ter um fôlego financeiro, você volta lá e estaca zero porque o carro quebra, ou bate, ou tem um prejuízo na empresa, e daí você tem que recomeçar tudo de novo. Bem, isso é um ciclo que você está. Porque enquanto você não mudar completamente a realidade, você está na volta da mesma montanha. E eu pontuei aqui algumas coisas que fizeram o povo de Israel ficar em ciclos repetidos. Um deles foi a murmuração. O povo de Israel, ele se manteve na volta da mesma montanha porque murmurava demais. E eles não apenas reclamavam da vida, eles reclamavam de Moisés, eles criticavam Moisés pela condução das coisas. É um problema quando você não vê em você o problema, mas você quer jogar para o outro a responsabilidade que é sua e o destravar que pertence a você e não ao seu chefe, ou ao seu pastor, ou ao seu líder. Nós, se queremos vencer esse ciclo, nós temos que parar de murmurar, não só da vida, mas também das pessoas que Deus colocou para liderarem a nossa vida. Eu creio que aqui nessa terra, a maioria de nós é liderado, seja por um governo, seja dentro de uma igreja, tem uma liderança e você tem que se submeter àquela liderança, seja dentro de uma casa, onde é marido e mulher e tem uma liderança, mesmo que o marido lidere, ele e a esposa têm que conversar sobre tudo, e muitas vezes o marido tem que ceder à esposa e a esposa tem que ceder ao marido, e isso é o que Deus preparou. Aí você trabalha numa empresa e você tem um chefe, ou você tem um supervisor, ou você tem um gerente, e lá você tem que seguir aquela liderança. A partir do momento que você não aceita que ninguém lidere você, a partir do momento que você murmura, que você reclama, a partir do momento que você, sabe, tem dificuldades, que você tem dificuldades de tratar bem as pessoas que Deus colocou sobre você, você está entrando num modo de repeat, de repetição, você está no mesmo ciclo, você está travado num lugar. Por quê? Porque você ainda está direcionando ao outro a sua infelicidade, quando na verdade nós somos responsáveis de andar na mesma montanha. Então o povo teve que aprender a parar de murmurar, e Deus foi categórico em relação a isso, de não permitir que o povo vivesse reclamando, vivesse sempre murmurando. E um detalhe, eles murmuravam da vida, murmuravam de Moisés e murmuravam de Deus também. Por que Deus nos trouxe para cá? Por que não estamos já lá na terra prometida, a terra que manda leite e mel? Ou seja, havia muita reclamação, havia muita gente contrariada, havia muita gente que queria, viver outra coisa. E isso fazia com que eles vivessem um ciclo de escravidão espiritual. A segunda coisa que fazia com que eles se mantivessem em volta da mesma montanha era a falta de reconhecimento. Eles não reconheciam o que Deus tinha feito para eles. Eles estavam sempre, reclamando,
estavam sempre falando do Egito. É como se você, sabe, você é uma pessoa viúva ou é viúvo e casou com uma outra pessoa. E você continua falando, sabe, do seu esposo ou da sua esposa que já não está mais ali na sua vida, que já partiu, não está mais aqui nessa terra. Bem, eu creio que isso não vai dar certo. Por quê? Porque a falta de reconhecimento que você está num novo tempo, a falta de reconhecimento do que Deus fez na sua vida, vai fazer com que você entre num ciclo de repetição, num loop de repetição. Então, quando não reconhecemos Deus no nosso caminho, quando não reconhecemos o que Deus está fazendo, quando não reconhecemos, sabe, que Deus está nos levando a uma terra prometida, que Deus está nos conduzindo bem, essa falta de reconhecimento faz você entrar num repeat. E Deus quer libertar você de todo o cativeiro espiritual. Deus não quer mais, sabe, que você viva sempre travado. Você tem que reconhecer o que as pessoas fazem por você. Você tem que reconhecer o que Deus tem feito na sua vida e parar de murmurar. Seja uma pessoa que aprenda com a lei do reconhecimento. Essa lei é poderosa. Eu tenho praticado ela há anos. Sabe, a Bíblia diz que um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Então eu jamais posso deixar de reconhecer o que quem fez antes de mim foi importante. Isso acontece como tudo na vida. Sabe, um filho, algo que você herda, algo que você tem que assumir. Você nunca pode, sabe, destratar o que outras pessoas fizeram. Nós precisamos reconhecer o que as pessoas fazem. E esse espírito de reconhecimento vai quebrar ciclos na nossa vida. Reconheça quem tem sido bom para você. Reconheça quem Deus tem colocado no seu caminho. Seja uma pessoa que reconheça o esforço das pessoas em te ajudar, em estarem ao seu lado nos momentos mais difíceis. Porque as pessoas focam só nos defeitos, né? Mas não focam nas qualidades do outro. Elas focam nos defeitos e não nas qualidades. E eu quero dizer para você que se você quer experimentar algo novo, se você quer experimentar um tempo novo na sua vida, você precisa olhar para as qualidades. Você precisa ver as qualidades de outra forma. Bem, uma outra coisa que eu vejo que manteve o povo preso e no loop foi a mentalidade presa ao passado. Eles estavam sempre pensando nas cebolas do Egito, nos temperos, na comida, na abundância, mas esqueciam que eram escravos, esqueciam que eram subjugados, esqueciam que eram humilhados. Ei, você tem que abandonar essa mentalidade pensando que a vida que você tinha antes era melhor. Você está vivendo um novo tempo e não pode ficar olhando para trás, não tem como caminhar para frente e olhar para trás ao mesmo tempo. Você não vai seguir no caminho certo, na direção certa. Você tem que abandonar a mentalidade de trás e abraçar uma nova mentalidade, abraçar um novo tempo na sua vida. Senão, você vai ter crises. Sabe, Jesus disse que não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Não tem como. É impossível. Jesus disse que era impossível. Por quê? Porque vinho novo tem que ser colocado em odres novos. Ou seja, para um tempo novo precisa de uma nova mentalidade. Então, se você diz, eu prefiro assim, ou eu prefiro que era daquele jeito, ei, tudo muda. E você tem que entender que as coisas mudam e que Deus faz isso já para quebrar ciclos na nossa vida. Então, entenda o novo de Deus. E para encerrar, eles exigiam muito de Deus. Eles exigiam muito, mas não tinham nada de compromisso. Isso mantém você num cativeiro? Você já viu aquelas pessoas que exigem de você? Elas estão sempre exigindo. Elas exigem que você seja melhor, exigem que você seja mais, sabe, que renda mais, que tenha um alto rendimento. Eles exigem de você e eles não reconhecem nada que você faz e simplesmente exigem. Mas eles não têm compromisso. Você não pode exigir de uma pessoa
se você não tem compromisso com aquilo que você quer que mude? Ou seja, eu não posso ficar exigindo, mas não ter compromisso? Eu não posso exigir se eu não tenho compromisso? É que nem, sabe, um marido preguiçoso. Ele quer que a família dele o ame, ele quer ser honrado, ele quer ser respeitado, mas ele não trabalha. E quando trabalha, sabe, trabalha pouco e não é o suficiente para casa, não é o suficiente para a família. Ou seja, e depois ele diz que ninguém ama ele, mas ele exige coisas e não tem compromisso. Se nós exigimos algo, nós temos que ter compromisso com aquilo. Se nós exigimos algo, nós temos que ter compromisso. Não tem como você, sabe, exigir das pessoas algo se você não tem compromisso com aquilo. Então nós precisamos ter compromisso com as coisas que nós queremos que mude, e assim as coisas irão funcionar. Então não aceite, sabe, que ninguém exija algo de você que não tem compromisso com você, certo? Às vezes as pessoas querem me dizer o que eu devo fazer, mas no final do mês quem paga as contas sou eu, com a graça de Deus. Sabe, as pessoas vão tentar exigir coisas de você, mas se você trabalha, se você faz o seu melhor, bem, então que elas paguem suas contas para poder exigir alguma coisa de você. Caso contrário, você tem que ficar em paz. Amém? Não deixe as pessoas exigirem coisas de você, se elas não têm compromisso com você. Então fique em paz. É esse o entendimento que nós temos que ter? Amém? E agora eu quero que você escute isso. Em toda a família, Deus colocou alguém que irá quebrar o ciclo de dificuldades financeiras. E essa pessoa pode ser você. Deus pode ter colocado você aqui nessa oração para dizer para você que através de você, você vai quebrar esse ciclo na sua casa. Porque pessoas que cumprem princípios quebram ciclos. Pessoas que cumprem princípios quebram ciclos espirituais. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: através de mim, escreve aí, através de mim, minha família vai quebrar o ciclo da escassez. Escreve aí, através de mim, minha família vai quebrar o ciclo da escassez. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91. E depois que eu declarar o Salmo 91, eu estarei fazendo 2 declarações proféticas aqui e uma oração por você. Amém? E eu quero liberar uma palavra. O Senhor me falou de um homem chamado João Carlos, que Deus está visitando hoje. Há uma visitação de Deus sobre a tua vida, João. E o Senhor me disse que chega desse ciclo de maus negócios na tua vida. Busque a Deus e Ele vai te reposicionar para um novo tempo. Busque a Deus, João Carlos. O Senhor também mostrou uma pessoa que está com um problema muito sério na canela. Ela sente dores na canela que descem para o pé dela. Ela sente dores terríveis. E eu quero declarar fim desse ciclo de dor e de enfermidade. Não no meu nome, mas no nome de Jesus Cristo. O fim desse ciclo. Tem uma pessoa que trabalha num açougue, que está me ouvindo. Aliás, trabalha num frigorífico. Está me ouvindo. E precisa de um novo tempo, de um novo ciclo na sua vida e na sua família. Bem, você já mudou. Você veio lá do Ceará para onde você está agora. E você está prestes a viver um novo tempo na sua vida. Esteja atento aos sinais que Deus vai te dar nos próximos dias, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Quero falar também com Lourdes. E o Senhor manda dizer a você, Lourdes, que Ele está te levantando. Ele está te levantando para ser um atalaia dentro da tua casa, uma intercessora em favor da tua família, para romper ciclos de tristeza, de dor e de sofrimento.
no nome de Jesus. Lourdes, pega aí essa palavra. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir para você compartilhar essa oração com 10 pessoas. Amém? Você pode fazer isso. Mande aí para 10 pessoas. Falar rapidamente para vocês os meus livros devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Tá? Dentro dos livros tem devocionais que vão enriquecer a tua vida, que vão te abençoar. Aqui o versículo, a oração, as direções para a tua vida, certo? Esses livros aqui vão te abençoar muito. Os dois juntos são mais de 700 orações. Até para você fazer antes de dormir, fazer um devocional com teus filhos. Amém? Eu tenho um devocional com a minha família toda semana. Toda semana eu tenho um devocional com os meus filhos e com a minha esposa. Amém? Vamos declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero que você preste atenção, antes de eu fazer essas duas declarações aqui de hoje. Amanhã, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto. Eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu e a minha esposa estaremos na reunião. Vai ser algo incrível, maravilhoso, certo? E eu aguardo você para estar conosco. Você que mora em Santa Maria, você que mora nas regiões próximas, com chuva ou sem chuva, eu vou estar ministrando no culto das 9 horas da manhã. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, quero liberar decretos proféticos sobre você amanhã também. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 35, certo? Você é nosso convidado, vai ser incrível. Eu creio que é um tempo novo, é um tempo extraordinário que Deus está preparando e você não pode ficar de fora, amém? Vem estar com a gente nesse domingo, vai ser maravilhoso. Então, nesse domingo, às 9 horas da manhã, com chuva ou sem chuva, está marcando chuva para amanhã, mas com chuva ou sem chuva, eu creio que Deus está preparando esse tempo. Amém? Muito bem. Vamos declarar? Se você pode, fecha teus olhos. Se não pode, só receba essa oração. Hoje decretamos que qualquer forma de medo que tente invadir a sua vida está amarrada em nome de Jesus. Nos levantamos contra todo o medo financeiro e declaramos que todas as suas necessidades monetárias serão supridas neste ano. Amarramos todo o medo relacionado à sua família e entes queridos. Declaramos que eles estão protegidos pelas hostes angelicais de Deus. Decretamos que todo o medo da morte, da tragédia, está amarrado e destruído. Amarramos o medo de doenças e enfermidades. Declaramos que todo medo de fracasso, rejeição, opressão e depressão deve deixá-la agora mesmo, no nome de Jesus. Quebramos todo medo do futuro relacionado às nações e aos eventos mundiais e declaramos que essas coisas não terão poder para atormentar a sua mente. Você é favorecido e abençoado por Deus e tudo correrá bem para você. Concordamos nisso juntos em fé, no poderoso nome de Jesus.
Declaramos Isaías 41:10, não tenha medo, pois estou com você. Não se desanime, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o sustentarei com a minha destra fiel. Segunda declaração, declaramos que este será um dia repleto da graça, bênçãos, bondade e misericórdia de Deus. Amarramos todas as obras perturbadoras e inquietantes do inimigo em nome de Jesus e declaramos que toda frustração, más notícias, decepção, desânimo, irritação e perturbações não terão lugar em seu dia. Profetizamos que você não terá que se preocupar com momentos irritantes que roubam a alegria do dia e interferem em seus planos e horários. Forças angelicais estão sendo liberadas para que você seja protegido e nada o prejudique ou machuque. Tomamos autoridade sobre espíritos malignos que causam problemas e conflitos familiares, rupturas e contratempos e declaramos que este será um dia repleto de paz, alegria e felicidade. Tudo ficará bem nesse dia, nessa semana, neste mês e neste ano. Declaramos isso em nome de Jesus. E o versículo é Esdras 4:4. Então o povo da terra enfraqueceu as mãos do povo de Judá e os perturbou na construção. O Senhor está contigo e nada te perturbará. Pai, em nome de Jesus Cristo, cobre com o teu sangue a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. E visita, Pai, com poder, com graça e com favor. Oramos em nome de Jesus para que todo ciclo de escassez, de estagnação, de dificuldade, de enfermidade está por terra na vida dessa pessoa e que ela está livre no poderoso nome de Jesus Cristo. No poderoso nome de Jesus Cristo quebramos ciclos, desfazemos amarras e declaramos saúde sobre a vida dessa pessoa. Que a prosperidade entre, a vida abundante entre e um ciclo de paz, de bênção, de promessas, de cumprimento e de rompimento está sendo liberado sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Receba essa oração, receba essas declarações. E agora vem a sua parte. Compartilhe com 10 pessoas. Que Deus te abençoe até 9 da manhã e depois 18 horas. Paz.